pessoa lindíssima, mais um episódio do Inova Podcast no ar e eu, Milene Salomão, apresentadora. Hoje, só para variar, nós vamos ter mais um tema maravilhoso de fácil aplicação na vida cotidiana de todo mundo. Sejam pessoas que estejam cursando a área de saúde ou pessoas que querem incrementar o seu nível de saber em relação às fronteiras que fazem parte da articulação temporomandibular. Então, hoje eu tenho um convidado super especial. Ele é um cirurgião bucomaxilofacial que já está em Salvador há uma determinada quantidade de tempo, o Dr. Felipe Rezende. E com ele nós iremos conversar sobre, vamos articular soluções, vamos entender as fronteiras da articulação temporomandibular. Dr. Felipe, seja super bem-vindo. Obrigado. Que bom tê-la aqui, muito orgulhosa É um grande prazer. História, viu? Bom dia, é um grande prazer estar aqui com a professora Milene. Para quem não sabe, ela foi minha professora durante toda a graduação. E é um prazer imenso estar aqui e poder dividir esse momento para poder esclarecer também um pouquinho do pessoal sobre a articulação temporomandibular, que é uma articulação bem complexa, né? Tão nobre, né? Com certeza. Vamos conversar por aí, então? Aham. Mas antes até de nós iniciarmos as perguntas, contextualiza um pouco da sua história, da Sim. sua trajetória, na escolha e na sua seleção da sua especialidade, uma especialidade tão linda que é a cirurgia bucomaxilofacial. Aham. Conta um pouquinho da sua história. Eu entrei na graduação de odontologia já visando me especializar na cirurgia bucomaxilofacial, justamente por ser uma especialidade que eu via como algo mais complexo. Então, era uma especialidade que tem um impacto muito positivo e muito forte na vida dos pacientes. E foi o que eu escolhi desde o início da graduação e o tempo todo eu tive esse foco em entrar na residência e me especializar na cirurgia bucomaxilofacial. E foram, assim, 8 anos de preparação, os 5 da faculdade, mais os 3 de residência. E hoje, graças a Deus, E- tenho melhorado aí a vida de muitas pessoas com o meu conhecimento. Que legal, hein? Olha. Eu lembro até hoje, quando você voltou para Salvador. Na verdade, eu te encontrei na rede social, Exatamente. não foi? Foi. Aí eu disse, Felipe, você tá... Tem alunos que a gente desenvolve um laço E forte. cria um vínculo para sempre ali, Cria isso, não é? cria um... Nem de mãe para filho, fiquei um vínculo muito grande. Tá. Gente, eu acho que eu sou cheia de filhos, então, porque eu tenho alunos assim, hoje em dia colegas, né, Sim. que são profissionais que me orgulham demais Aham. quando eu observo a trajetória profissional e a Sim. trajetória humana também de exercer a especialidade da melhor forma possível. Isso. Então você está nesse rol dos que se admiram e acham realmente, né, uma conduta linda, Sim. uma forma de atuar também maravilhosa. Tá joia? Então saiba que você está no meu rol, Coisa meus boa. queridos. Tá joia? Vamos lá. Entrando no assunto de fato, e para que as pessoas compreendam essa articulação tão nobre, que é a Complexo. articulação e complexa, que é a articulação temporomandibular. Isso. Se você puder dar informações, até do ponto de vista anatômico, fisiológico mesmo, Aham. que torna essa articulação tão especial, fique à vontade. Então, para os que não sabem, a articulação temporomandibular é essa articulação aqui próximo do ouvido, que articula a mandíbula com a base de crânio. Então, é uma articulação muito complexa, justamente por ser uma articulação que ela é biarticulada. Então, o único osso, que é a mandíbula, ela vai se articular dos dois lados. E, ao mesmo tempo, ela tem um movimento de rotação e translação. E, ao mesmo tempo que tem esses dois movimentos, o disco articular, que se interposiciona entre o côndilo mandibular e a base de crânio, ele pode apresentar muitas disfunções com o passar dos anos. Então, é muito comum eu receber no consultório pacientes que se queixam de estalidos quando abrem a boca, queixas álgicas, sentem dores fortes, tanto dores musculares como dores localizadas ali na sua articulação. Então, é uma articulação mais complexa de se tratar, que possui um alto grau de complexidade, de uma casuística muito grande de pacientes que procuram consultório procurando esse benefício, né, para tratar a articulação. E graças a Deus, hoje eu tenho recebido muitos pacientes que têm uma evolução enorme com o meu tratamento. E E oferecendo boa qualidade de vida. boa qualidade de vida, exatamente.
Pois é. Eh, Ao que você atribui tem alguma coisa, assim, específica, olhando o desenvolvimento das disfunções, Hum. né, de forma contemporânea aí a Uhum. pergunta. Ao que você atribui a evolução de casos em larga escala, Nos últimos de anos. problemas que acometem exatamente a articulação Uhum. temporomandibular? Então, professora, a articulação temporomandibular costuma apresentar disfunção por diversos fatores. Então, a DTM, a disfunção temporomandibular, é multifatorial. Pode ser estresse, questão de ansiedade, questão também de hábitos parafuncionais. Então, um paciente ali que tem um edentulismo parcial e costuma morder mais de um lado, ele vai forçar mais aquela articulação do lado que ele está utilizando mais. Só que eu reparo que nos últimos anos, de 10, 15 anos para cá, a gente tem tido um grau muito grande de ansiedade na sociedade. Então, muita gente com ansiedade, talvez pelo uso excessivo do celular, então, rede social ali, se a gente se deixar, fica até 6 horas no dia, 7 horas no dia, preso ali no Instagram, no celular. Então, eu acho que isso termina tendo essas consequências no corpo da gente, né, no organismo da gente. E com a articulação temporomandibular não é diferente. Então, pacientes muito ansiosos, ele costuma apresentar aumento de função muscular, aumento de função na articulação, hábitos parafuncionais, e termina tendo essa repercussão negativa na articulação. Semana passada, Uhum. eu conversei com a doutora Maiara. Sim. E a gente estava falando exatamente sobre condições que Aham. podem repercutir Entendi. no desenvolvimento dessa patologia. Aham. Mas o bom da história é que a gente tem, se é que pode chamar Hã. algo de bom, é bom no sentido de ter alguma possibilidade terapêutica, né. Sim, sim. Então quando a gente, observa as modalidades terapêuticas, Sim. o que eu tenho de terapia inovadora mesmo, de Então. possibilidade inovadora, para que o desenvolvimento de uma disfunção temporomandibular, Aham. não precise, eu sei que é uma possibilidade, mas não precise Leva ser através de uma cirurgia. Então, eu tenho recebido no consultório muitos pacientes que me relatam que de forma alguma querem passar por cirurgia, que é o que muitos preferem evitar. Então, assim, eh, eu acho que a integração da fisioterapia com terapias de consultório, o uso do laser tem uma repercussão muito boa nas queixas álgebras dos pacientes, em dores musculares, em dores localizadas na articulação. Eu no consultório sempre priorizo também tratamentos conservadores, eu evito levar o paciente para cirurgia, vou levar o paciente ali para cirurgia em último caso, mas eu percebo que o uso da placa oclusal associada à fisioterapia caseira, fisioterapia em consultório, o uso do laser também, todas essas terapias associadas têm um impacto muito positivo na melhora do paciente. É uma coisa linda, você já tocou até num ponto que eu ia falar Aham. posteriormente, mas eu já vou antecipar. É muito perfeito Sim, observar o entrelaçamento, né, o casamento de várias várias especialidades. especialidades, Exato. em função de uma melhoria ali, que deve Exatamente. ser proporcionada ao I paciente, né. Eu acho isso Isso. muito lindo em relação à Inclusive, área da saúde. tem uma especialidade na fisioterapia, que é a fisioterapia bucomaxilofacial, que é o fisioterapeuta que vai tratar ali as disfunções da face. Vou querer saber Aham, esses nomes, viu. aham. Olha que coisa interessante, né. É, Tem mu Graças a Deus isso cresceu muito, terceiro. né, nos tempos atuais, É. né. É uma coisa importante, eu esqueci até de perguntar isso no início, mas enfim, não tem Aham, problema, continuamos no início, aham. né. Sabe o que que eu esqueci de perguntar? Para quem não é da área de saúde, Sim, quais são os sinais e sintomas precoces tá. de que algo está acontecendo Hã. naquela articulação ali e que deve ser evitado, Então ou deve ser percebido, na é, verdade, né? eu oriento o paciente ele sempre se policiar quando notar que, ao abrir a boca, está ouvindo um estalido. Então, abriu a boca, ouviu um estalar próximo ao ouvido, já é para ele ligar a anteninha ali e ficar atento. Questão de dor também, então, principalmente ao acordar, sente muita dor, cansaço muscular aqui na região dos músculos da mastigação, são sinais que o paciente pode estar iniciando uma disfunção de ATM. Então, principalmente essas duas queixas. Sente dor ao acordar, sente um estalido ao abrir a boca, é sinal para já ficar atento e procurar um cirurgião bucomaxilo para iniciar um tratamento conservador e evitar problemas maiores futuros. Então,
o paciente apresenta muitos hábitos parafuncionais que podem desencadear esses 2 sintomas, também é um sinal de que ele deve ali ficar atento, talvez em casa ele já prestar atenção para não forçar tanto um lado só da mastigação, ou então não ficar forçando muito aquela musculatura da mastigação. Ele com certeza futuramente vai ter um prognóstico bem mais tranquilo. Eu posso considerar, então, tudo isso que você falou como os grandes sinais de alerta, né? Exatamente, Então, exatamente. barulho, dor. Abriu a boca, fez aquele estalido, sente dor ao acordar, um cansaço muscular muito grande, em alguns casos mais severos, dor de cabeça também, cervicalgia, é um sinal de que ele deve procurar ali um cirurgião bucomaxilo e iniciar um tratamento. E tem algum toque especial em relação ao manejo de um paciente que já esteja com sua articulação temporomandibular comprometida? Com certeza. Então, qual é o maior desafio no manejo desse paciente que já está ali detectável Detectado. a disfunção temporomandibular? Eu percebo muito que geralmente os pacientes que me procuram com a disfunção temporomandibular, eles apresentam também um alto grau de ansiedade. Então, É bem característico exatamente, isso, né? são pacientes ansiosos, são pacientes que muitas vezes estão passando por um momento ali de vida que está deixando ele mais aflito. Então, semana retrasada mesmo, eu recebi um paciente que ela estava me relatando que nunca apresentou eh, dor na face. E aí o filho foi morar fora, ela estava sentindo falta do filho, estava preocupada. E toda essa situação, ela começou a apresentar hábitos parafuncionais e disfunção de ATM. Então, geralmente são pacientes que estão passando por algum momento de vida ali, que terminam desenvolvendo essa disfunção. Então, eu, no meu consultório, costumo ter uma equipe integrada, psicóloga, fisioterapeuta, que vai associado aos meus tratamentos de consultório, aos meus tratamentos conservadores, vamos agir ali no paciente e com certeza, eliminando o motivo e tratando os sintomas, o paciente vai ter uma melhora muito grande. Mas eu não posso deixar de fazer esse comentário não. Mas menino, que orgulho. Como é? E, pô, Obrigado, professor. você sabe que eu tenho ainda a memória muito presente de Sim. você há séculos atrás, Passa rapidinho, né? foi Que outro você foi dia. meu aluno, mas É. assim, ó, eu juro por Deus, eu sinto um orgulho, você Obrigado. não faz ideia. Chega, você estava falando assim, eu aqui, eu disse, uau! Porque no meu consultório, minha Isso. equipe, que legal. E que bom que você É. foi capaz de perceber Uhum. que a gente não consegue fazer um milagre, a mágica sozinho, não consegue. O andorinha não faz verão. Não, pois é. Eu ainda fico muito impressionada, Aham. porque em um tempo em que cada vez mais a gente precisa unir as nossas potencialidades, Aham. tem algumas pessoas que não perceberam que a união faz a força e ainda costuma trabalhar de uma maneira muito isolada, Isolado, é. né? Infelizmente, tem gente que não se atentou ainda Aham. que o futuro realmente, né? E não é nem mais um futuro, é o É o presente. presente, é o A presente. gente, pois é, precisa estar unida, integrando nossas forças, nosso Com conhecimento certeza, em prol dessas possibilidades com terapêuticas. certeza. Que orgulho! Tá joia? Mas vamos lá. Vamos ter um panorama, Uhum. né, entre o passado e o momento presente e sua visão de futuro também. Aham. O que é que você vê em relação às possibilidades terapêuticas que envolvem inovação e tecnologia, mas também associado a procedimentos mais Aham. tradicionais, né? Porque acho que a gente também não pode pegar tudo e embrulhar no lixo. É. Não, isso aqui não presta mais porque a tecnologia evoluiu. É, Mas você entendeu o que eu entendi. quis? Pronto. Hoje eu percebo que a tecnologia, apesar de se não usada da forma correta, muitas vezes desenvolve um grau de ansiedade muito grande, a tecnologia termina sendo também uma grande aliada nos tratamentos que a gente orienta para o paciente. Então hoje tem inclusive um aplicativo que relembra o paciente para evitar ali hábitos parafuncionais, para ele desencostar os dentes a cada 1 hora, a cada intervalo de tempo. Então eu acho que a tecnologia hoje, no futuro, né, tá sim, é um grande aliado para a gente desenvolver ali um tratamento também caseiro no paciente. Então, o tratamento não se limitar ali somente ao consultório. Então, um paciente que muitas vezes é orientado pelo profissional a utilizar um aplicativo que vai
lembrar ele de desencostar os dentes e não desenvolver uma parafunção. Termina sendo um aliado. E sem falar também da grande evolução da ciência, tem muitos estudos hoje que relatam o benefício dos tratamentos conservadores para evitar um tratamento cirúrgico futuro. Então, hoje, 90% dos pacientes que eu recebo no consultório, eu consigo resolver de forma conservadora, com o uso da placa oclusal, com o uso da fisioterapia, com a orientação da fisioterapia, o uso do laser. Você faz laser no consultório? Faço sim. Olha, que Então, legal. tem um benefício muito bom na melhora da dor do paciente. Oh, que maravilha. Vou puxar a sardinha um pouquinho para o laser, tá certo? Que legal que foi uma tecnologia que evoluiu para ser aplicada em uma diversidade de possibilidades, né? Aham, E quando a gente faz uma terapêutica centrada no laser aham, em um paciente com disfunção temporomandibular, sim. o que você vê de grande ganho para esse paciente com a utilização dessa tecnologia, dessa ferramenta? Então, eu percebo que de uns anos para cá, o laser se tornou um fator mais acessível para a gente utilizar em consultório. Antigamente, poucos locais você encontrava o uso da laser terapia. Geralmente, clínicas específicas em tratar dores com o uso do laser. Hoje em dia, você pode ter um laser ali no consultório e utilizar nos seus pacientes para diversos motivos. Desde pós-operatórios, inclusive até uma extração de siso, você pode utilizar ali o laser para induzir nova formação celular. O laser tem um potencial anti-inflamatório muito grande. Então, um paciente que utiliza o laser ali após uma extração de siso, por exemplo, tem uma recuperação muito melhor. Tem estudos, inclusive, que comparam os dois prognósticos. Então, eu acho que o laser hoje está muito mais acessível. E é claro, o laser associado a outros tratamentos tem um resultado muito mais positivo. Eu, por exemplo, gosto muito de associar o uso da placa oclusal com o laser. Então, a placa oclusal vai ter vai fazer um benefício mecânico ali naquela articulação, aliviando mais aquela pressão no disco que está interposicionado entre o côndilo e a base de crânio. E o laser vai ter aquele fator anti-inflamatório, aquele fator analgésico ali, em toda a musculatura e na articulação temporomandibular. Me diz uma situação, por exemplo, qual é a condição Aham. limítrofe entre um tratamento que deve ser instituído e orientado de maneira conservadora, para que ele realmente não incorra na possibilidade de um tratamento mais Mais invasivo. invasivo. Alguns casos de disfunção realmente não tem para onde correr. Por exemplo, um disco que ele está deslocado anteriormente ali na articulação, que ele não retorna durante a abertura bucal. O tratamento conservador também não vai fazer milagre. Então, o uso da placa, o uso do laser, por mais que tenham benefícios muito positivos na dor, ele não vai trazer aquele disco que tá deslocado para a posição novamente. Ou então um disco degenerado. Aquele disco ali está condenado. Então, essas situações realmente só de forma cirúrgica, que inclusive hoje também teve uma evolução muito grande, uma evolução na tecnologia dos Tá vendo? tratamentos. Muita coisa boa aí. Hoje em dia, grande parte das cirurgias, inclusive os meus tratamentos cirúrgicos, são por vídeo. Então, é a famosa artroscopia. Então, cicatriz mínima, um tratamento muito mais previsível, muito mais objetivo, menor tempo de cirurgia. O paciente que passa por uma artroscopia, que é uma cirurgia por vídeo, tem uma recuperação muito mais rápida comparada à cirurgia aberta e vai resolver ali também, de forma muito positiva, a disfunção do paciente. Então, realmente, se o paciente, além de apresentar as dores na articulação, cansaço muscular, ele está com o disco ali fora de posição, durante a abertura, o disco não retorna, não recaptura, ali realmente é um tratamento cirúrgico. Ok. Mas eu fico orgulhosa mesmo, né, que eu tô aqui tentando me conter. Que coisa linda, né. É fantástico a gente observar também É, a a evolução evolução, nas possibilidades terapêuticas, sim, né, é fantástico. Dentre exames que a gente pode contar Hã. hoje em dia, quais os exames que você prioritariamente indicaria Aham. durante a fase de investigação para ver a evolução e tal, enfim? O exame padrão ouro para disfunção temporomandibular é a ressonância magnética. A ressonância magnética da articulação temporomandibular. Então eu sempre peço para a ressonância ser feita
em boca fechada e em abertura de boca, para a gente justamente ver aquela movimentação do disco ali na articulação. Se ele está recapturando, se ele está realmente deslocado para o anterior, não tem recaptura. Então a ressonância é o exame padrão ouro para conseguir diagnosticar e definir o melhor tratamento ali para o paciente. Tem alguns outros exames de imagem que também conseguem já trazer uma certa noção da disfunção. Por exemplo, radiografia panorâmica, que a gente consegue ver o côndilo ali, se ele está degenerado, se ele não está degenerado, que não é o ideal. Mas em alguns casos específicos, um paciente que muitas vezes ali tem um poder aquisitivo mais limitado, então não consegue, por exemplo, arcar com o custo de uma ressonância magnética. A gente pode entrar com a radiografia panorâmica, que tem um custo mais baixo e também já consegue dar um certo diagnóstico naquela articulação ali. Mas a gente não pode esquecer de falar do seu projeto, Sim, sim. lembra? Inclusive, Fale, trazendo que eu tô aqui, ó. uma novidade aí, voltado para o pessoal ainda acadêmico, que quer se direcionar para a área de cirurgia, quer ingressar em uma residência de cirurgia. Eu e a professora Melene, a gente está pensando em um curso voltado para quem tem interesse na cirurgia bucomaxilofacial, destrinchando ali a anatomia cirúrgica voltado para a especialidade e também para as provas de residência. Eu fico na parte da fisiologia só, né? Exatamente. Não me bota. Vai ser um curso muito bacana que vai trazer ali o Né? beabá da Eu na fisiologia. especialidade. E a gente, quando conversou, né, você vai dar um direcionamento bem grande da anatomia Sim. em relação à prática Os de mínimos fato, né? detalhes ali, os detalhes dos acessos cirúrgicos, estruturas nobres que o profissional tem que ter cuidado ali ao abordar, desde um siso até uma cirurgia ortognática. Pois é, eu não podia deixar de esquecer, ou de fato, de comentar isso, né? Essa surpresa, né? Não podia esquecer. Mas é isso, meu querido Felipe. Também, o doutor Felipe Rezende agora. Isso. Eles tenham realmente um orgulho da trajetória que você desenvolveu, do seu nível de empenho, da sua atuação na área, né? A forma como você deu todo o seu direcionamento desde a fase ainda acadêmica e quando você se formou, né? Essa trajetória linda aí que você está trilhando. Obrigado, professor. Orgulho, Eu fico muito viu? feliz. Fico muito feliz. Muito orgulho e grata por ter vindo aqui. Professora, Tá joia? muito obrigado, foi um prazer muito grande também. Eu também. Tá vendo aí, gente? Que maravilha. Eu tenho, graças a Deus, uma sorte enorme em ter alunos maravilhosos na minha trajetória acadêmica e desses alunos eles tornam-se, às vezes, alguns parceiros de trabalho e a gente desenvolve, coloca em prática mesmo lindos projetos de educação continuada, tá bom? E temos sorte mesmo nesse aspecto, porque eu sei reconhecer essas pessoas desde o início da sua trajetória, viu? Então esse foi o nosso bate-papo, a gente conversou sobre muita coisa interessante. Vejam e percebam como a gente tem um casamento entre os assuntos também. Nós falamos na semana passada sobre bruxismo, hoje a gente está conversando mais um pouco aqui em relação a esses cuidados preventivos, essas possibilidades terapêuticas na articulação temporomandibular e de brinde ainda temos o casamento que vai ser possível entre anatomia e fisiologia direcionado para a cirurgia oral menor e alguns insights também dentro da cirurgia oral maior, digamos assim, para facilitar o entendimento. Um abraço grande, até o próximo episódio. Curta, segue, comenta, compartilha e vem sempre com a gente. Um abraço para vocês.